Nada mais parece fazer sentido para mim. Existe apenas uma grande escuridão, minha vida está cinza, uma dor muito pesada que eu carrego e não consigo mais suportar. Não dá mais para viver assim, eu não aguento mais. Eu até gostaria de viver, mas dessa forma não dá. Não sei o que eu posso fazer para resolver isto. Eu me sinto num beco sem saída. Seria melhor que tudo acabasse. Seria melhor que eu me deitasse e não me levantasse mais. Seria melhor que Deus me levasse ou que eu tivesse uma grande doença que ceifasse a minha vida. Eu não vejo mais luz no fim do túnel. Eu não vejo mais saída. Existe uma grande possibilidade de você já ter escutado isso de alguém ou conhecer alguém que relatou isso para um amigo, para um parente. O suicídio é uma grande febre de 40 graus, onde a psique humana, o cérebro, perdeu a capacidade de homeostase. Só que tem saída, tem jeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 10 pessoas que tentaram o suicídio, pelo menos 9, se tivesse uma terapêutica adequada, teriam superado estes pensamentos. É algo tratável terapeuticamente. O primeiro passo é a desmistificação, é deixar de ser tabu. O comportamento de alguém que pensa em suicídio é igualzinho ao comportamento de qualquer pessoa. Basicamente tem 3 níveis, o nível filogenético, o nível ontogenético e o nível cultural. Fialho, o que é filogenético? Filogenético tem conexão com a história evolutiva da nossa espécie, as estratégias que nós conseguimos desenvolver, cognitiva, mental e assim por diante. Ontogenético tem conexão com os aprendizados que o indivíduo conseguiu juntar em sua vida, e o cultural tem conexão com as particularidades da cultura em que o indivíduo está inserido. Então este comportamento, o comportamento de alguém que está pensando em suicidar-se, ele passa por estes 3 níveis. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem jeito, dá para resolver para 90% dos casos. Mas muitos, inclusive até mesmo alguns profissionais da área da saúde, eles possuem uma ideia incorreta sobre o pensamento suicida e o próprio suicídio. O pensamento suicida é terapeuticamente tratável para a grande maioria. O suicídio, ele deve ser encarado como saúde pública. O suicídio é caso de saúde pública no Brasil. E, obviamente, no mundo todo. No mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Para cada suicídio efetivado, existem 40 pessoas que tentaram, mas não concretizaram. Em fevereiro deste ano, foi publicado uma projeção pela Organização Mundial da Saúde antes da pandemia, hein? E neste prognóstico, nesta projeção, estava que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas iriam se suicidar neste ano de 2020. Somado com a pandemia, esse número vai ser muito maior. 1,5 milhão é o número de habitantes de Recife, a capital do Pernambuco. Isto durante um ano no mundo inteiro se perde 1,5 milhão pessoas. A cada ano o número de suicídio é maior que a soma das mortes causadas por homicídios, por acidentes de transporte, por guerras civis, conflitos civis no mundo todo. Mas isto é tratável. Cada pessoa que comete suicídio impacta outras 6 vidas, porque tem um efeito disseminador de sofrimento. A idade média das pessoas que cometem suicídio está cada vez menor. E o Brasil é o 8º em números absolutos de suicídio, levando em consideração a nossa grande população. Em 2012, o Brasil registrou 30 mortes por suicídio por dia. 17% dos brasileiros já pensaram ou pensam em algum momento da sua vida em cometer suicídio. 5% das pessoas planejam suicídio. 3% tenta, 1% comete. E esse 1% é apenas a ponta do iceberg, que revela uma grande quantidade muito maior. O suicídio é a 3ª maior causa de morte entre os jovens de 15 a 30 anos. Primeiro é homicídio, segundo acidente de trânsito e terceiro suicídio. O indivíduo que tem pensamentos suicidas, até o último momento, ele tem dúvidas, ele tem essa ambiguidade. Para que você compreenda muito bem toda essa temática, já que estamos no mês de Setembro Amarelo, no finalzinho do mês, eu quero mostrar para vocês os 6 fatores de riscos para pensamentos e tentativas de suicídio de fato. Primeiro,
o indivíduo que já teve uma tentativa prévia de suicídio, isto é, ele já tentou suicídio anteriormente. É o que mais prevê a chance de repetição. Por isso que é uma pessoa que precisa estar em constante psicoterapia e estar em equilíbrio. E as pessoas que estão ao redor também precisam ficar ligadas. O simples fato de um indivíduo que já tentou suicídio pode aumentar a chance de 5 a 6 vezes mais desse indivíduo tentar suicídio de novo. Estima-se que 50% daquelas pessoas que cometeram o suicídio, elas já haviam tentado outras vezes. Por isso que é algo tão grande, precisa focar tanto, dar bastante atenção nisso. É o principal fator de risco para o suicídio, é o indivíduo já ter uma tentativa anterior. Segundo, presença de transtorno mental. Cerca de 90 a 95% das pessoas que cometem suicídio, ela estava previamente em sofrimento mental porque tinha uma doença mental, um transtorno neuropsiquiátrico. Primeira delas, transtorno de personalidade borderline, um indivíduo que está na borda. É um transtorno de personalidade. Segundo, anorexia nervosa. Terceiro, depressão. Quarto, transtorno afetivo bipolar. Quinto, uso de substâncias. E o uso de substâncias, ele tem um agravante, porque aumenta a impulsividade. A impulsividade está totalmente ligada ao comportamento de um indivíduo que comete suicídio. Terceiro, história familiar e genética. O risco de suicídio aumenta muito entre aqueles que possuem história familiar de suicídio, seja de uma pessoa que concretizou ou de alguém que tentou o suicídio. O componente genético, somado com o componente ambiental, pode aumentar a tentativa de suicídio em 55% das causas. Quase 60% das causas, então, de suicídio tem um componente genético. Quarto, gênero. Os homens cometem 3 vezes mais suicídios e as mulheres tentam 3 vezes mais. Por que essa disparidade? Por que existe essa diferença? Por questões culturais. Os homens cometem mais suicídio por questões culturais, sociedade machista. Os homens também têm muito mais acesso a armas letais. Mas obviamente que o número de mulheres também é bastante grande que cometem suicídio. Quinto, sentimentos de desesperança, desamparo e impulsividade. Quando nós falamos em impulsividade, impulsividade tem conexão com o freio mental, o freio do cérebro. Isto é, o indivíduo que tem alta impulsividade, ele é um indivíduo que compra muito, tem um ímpeto por comprar, ele tem um ímpeto para tudo, para comer, para relação, enfim. Impulsividade tem conexão então com o freio. Se o indivíduo tem um freio, significa que ele tem uma baixa impulsividade. Se esse freio está solto, o indivíduo passa a ter uma alta impulsividade. E é importante vocês saberem que a impulsividade é um fator de risco principalmente para os jovens. Se você tem, por exemplo, impulsividade mais desesperança e de repente o indivíduo utiliza uma substância química ou mesmo álcool, isso pode ser letal para esse indivíduo. As drogas aumentam muito a impulsividade e o indivíduo então entra dentro desse ciclo. Impulsividade, desesperança e substância. E ele, quando fica dentro desse ciclo, fica difícil sair. Existe um especialista, um pesquisador, um cientista, Fabercy, que ele é um psiquiatra da Universidade de McGill, em Montreal, lá no Canadá. Ele sugere que existe uma quantidade imensa de pessoas que têm essa influência genética, e essa influência genética tem total conexão também com a questão da impulsividade, do julgamento falho que o indivíduo tem e de uma alta impulsividade. Esse pesquisador, ele descobriu que parentes próximos de pessoas que se suicidaram eram muito mais impulsivos do que um grupo de controle, quando jogavam um jogo de apostas, que foi realizado ali para testar a tomada de decisão. Então, impulsividade tem total conexão também para aumentar o fator de pensamento e do ato do suicídio. Sexto, falta de vínculos afetivos. O indivíduo que vive sozinho, divorciado, viúvo ou pessoas solteiras, pessoas que não têm filhos, que não têm vínculos próprios ou que tiveram muitas perdas na vida, cuidadores solitários, sabe aquela pessoa que é uma cuidadora de alguém e que vive sozinha, solitária? Existe um número cada vez mais crescente de mães de autistas que estão se suicidando porque não tem apoio. Agora, resumindo, causas.
genética, como nós falamos, e as causas genéticas que têm conexão com alterações do funcionamento das conexões cerebrais e aumento de impulsividade, segundo transtornos psiquiátricos. O indivíduo que tem isso geneticamente ou transtorno psiquiátrico, e ele passa, por exemplo, por eventos ruins na infância, abuso, estresse, perdas ou poucos vínculos, ele vai ter essa chave genética que vai girar. E aí pode aumentar muito essa possibilidade de ter pensamentos suicidas. Quando nós pensamos no fator de risco, então nós temos a questão genética, os transtornos psiquiátricos, tentativa de suicídio prévia, suicídio na família, abuso sexual na infância, isolamento social, o indivíduo vive sozinho ou fica muito tempo sozinho, doenças incapacitantes, doenças incuráveis, alta recente de uma internação psiquiátrica, se de repente o indivíduo ficou internado um tempo razoável, de 15 dias, 20 dias, ele tem um aumento de possibilidade nesse pós-internação, por isso que precisa de cuidados específicos, cautela. E nós temos então os gatilhos que podem disparar esses fatores. Imagine que o indivíduo teve uma desilusão amorosa, conflitos nos relacionamentos, passou por alguma desonra, vergonha, isso foi muito forte, ele não teve estratégia psíquica para lidar com isso, separação conjugal, perda financeira, perda de emprego, embriaguez, ou fácil acesso a meios letais. Obviamente, se ele tem uma inclinação genética ou se ele tem um transtorno mental, é que esses gatilhos disparam rapidamente. Quais são os sinais de alerta, então? Os sinais de alerta estão conectados a uma grande combinação de sentimentos. Primeiro, uma dor psíquica insuportável. E isso fica claro no relato do indivíduo que está pensando em suicidar-se. Fique atento, tá? Ele relata uma dor psíquica insuportável. A fala dele tem conexão com aquelas frases que eu iniciei, mais ou menos ligado a uma impossibilidade. O indivíduo está sem saída, no beco sem saída. E para ele, essa situação que ele está vivendo será eterna. Isto é, não tem saída. Se eu somo essa dor psíquica, se o indivíduo acredita que isso é impossível, que não tem saída e que isso é eterno, e você soma a impulsividade que tem conexão com essa dificuldade de freio mental, existe essa possibilidade, então, de fato, do suicídio acontecer. Quando você pensa em suicídio, pense em 5 Ds, tá? Só pra gente deixar bem claro isso. Utilize aí os 5 dedos da mão. Desespero. Desesperança. Ele não acredita mais que é possível mudar. Desamparo. Está sozinho. Ele se vê sozinho. 4, depressão ou outros transtornos. 5, dependência química. E a dependência química, então, ela é extremamente acentuada porque aumenta a impulsividade e você já sabe que a impulsividade tem total conexão com a chavinha genética, caso o indivíduo tenha. Para finalizar, eu vou dar uma dica para você que você pode salvar vidas, tá? Os pensamentos ligados ao suicídio, eles têm uma espécie de nível de gradação. E esse nível, essa gradação, é muito claro no relato, no discurso de um indivíduo que está pensando em suicidar-se. É óbvio que se o indivíduo tiver com uma alta impulsividade, ele não vai nem falar. Ele vai cometer diretamente, automático. Por isso que precisa ficar muito atento. Mas para outras pessoas existe essa gradação, esses níveis. Primeiro, o indivíduo tem pensamento de morte e o relato dele é: seria melhor que Deus me levasse. Ou seria melhor que eu deitasse e não acordasse mais. Segundo, ideação suicida. A ideação, ela tem conexão com um jeito. O indivíduo pensa que ele precisa arrumar um jeito de resolver essa situação. E a fala dele tem esta conexão. Ele fala: eu vou dar um jeito nessa situação, eu preciso dar um jeito. Então ele já traz para ele, tá? Esse é o segundo. Terceiro, planejamento suicida. O indivíduo já fala: eu vou arrumar um jeito para resolver isto. Então aqui é a terceira fase, é a terceira gradação. Primeiro, pensamento de morte, ideação suicida e planejamento suicida. Você precisa ficar atento no relato da pessoa. Agora, o que fazer então nestes casos? Primeiro, seja bom ouvinte. Se você está percebendo, dentro disso que eu te trouxe, tá? Se você está percebendo que alguém está trazendo uma fala parecida com essa, haja assim. Primeiro, seja bom ouvinte. Ouça sem julgamento. Segundo, ouça com atenção. Não apenas os fatos que a pessoa está narrando, mas ouça a dor dela. Ouça os medos,
a angústia, essa dor psíquica que para ela é insuportável, é impossível, não tem saída e é eterna. Ouça isso sem julgamento. Terceiro, não dê conselhos. Neste momento não é o momento de dar conselhos. Não é o momento de falar que vai passar, não é o momento de falar que é para ela pensar positivo, não é o momento de falar a ela que ela tem uma família boa, que tem emprego. Este não é o momento. Demonstre esperança, mas não dê conselhos. Diga que você está disposta a ajudar. Quarto, a dor psíquica deve ser compreensível e aceitável. Você precisa compreender a dor, não julgue, mais uma vez. Quinto, demonstre empatia. Procure compreender as coisas do ponto de vista dela e não do seu ponto de vista. Não faça comparação. Ah, puxa, mas você tem casa, tem gente que não tem, você tem isso, tem gente que não. Não faça isso. Ouça sem julgamento. E se a pessoa começar a trazer esta fala, não mude de assunto. Não fala para ela, isso é besteira, nem pensa nisso. Ouça sem julgamento. Não faça comentários, como eu disse, do tipo, ah, se anima, ah, como a vida é bonita. Não faça esses comentários. Escute, seja empático. Se está em dúvida, se ela de repente não está trazendo de forma clara, mas você talvez percebeu em algum momento que ela está pensando, sabe o que você faz? Pergunta. É isso mesmo. Você vai e pergunta para ela de forma aberta, de forma sincera, de forma tranquila. Você já pensou em dar um fim em tudo? Você já pensou que a vida seria melhor se você deitasse e não acordasse mais? As pesquisas demonstram que as pessoas que tentaram o suicídio, que alguém anteriormente tentaram e obviamente sobreviveram, e elas falam que elas relatam que alguém, se alguém anteriormente tivesse perguntado para elas, elas teriam falado. Elas teriam dito. O indivíduo até o último momento, ele estará em dúvida. Sempre haverá uma ambivalência de pensamento, porque a mente possui estratégias para prevenir o suicídio. Agora, para a gente fechar esse assunto, quer saber o que você pode fazer? O médico, para saber se alguém está com febre, o enfermeiro ou a enfermeira, não pega o termômetro e mede? Pois é. O termômetro que nós temos são as perguntas. Então pergunte. Agora, como é que você pode perguntar? Eu vou te ensinar 5 perguntas, tá? Primeira, a dor que você está sentindo é muito grande? Você já pensou que seria melhor dormir e não acordar mais? Se a pessoa disser sim, você vai para a segunda, tá? Você vai nos níveis também. Segunda, você já pensou em fazer algo para acabar com a sua vida? Terceira, você já planejou como? Quarto, você já pensou quando? E quinto, você já tentou antes? Por que essas perguntas? Para você ter clareza do que você pode fazer. E existem 3 possibilidades. Se o indivíduo apresenta pensamento suicida sem plano, você precisa escutar, acolher, compreender. Nunca prometa para ele que isso vai ficar em segredo com você, porque ele pode ser que peça, olha, não conte para ninguém. Nunca prometa, tá? Você pode até dar o seguinte exemplo. Imagine que eu estou infartando aqui. Você não vai me levar para o hospital? E se eu pedir para você, não conta para ninguém que eu estou infartando, vai resolver? Não vai. Então, ajuda a pessoa a focar nas razões dela para viver. Então, algumas pessoas falam assim, a vida é tão bonita, você tem filhos, você tem casa, você tem emprego. Mas nesse momento ela não tem cognitivamente possibilidade de pensar nisso. Mas quando você pergunta para ela, o que te segurou até aqui agora? O que te segurou entre nós? Faça essa pergunta para ela, para você compreender quais são os sentidos que ela tem na vida ainda que a mantém viva. E além do mais, você deve fortalecer as conexões. Sabe, você deve ativamente se colocar. Mas eu não posso. Então ligue ela à família. É preciso que agende uma consulta imediatamente. Precisa então escutar sem julgar. Nunca faça nenhuma promessa de manter segredo. Ajudar a focar nas razões dela e fortalecer o vínculo, tá? Você com ela ou ela com algum parente próximo. E precisa imediatamente precisa conduzir esta pessoa a um atendimento. Primeiramente, atendimento psiquiátrico e a posteriori psicoterapia. Agora imagine que a pessoa tenha pensamentos suicidas e tem planos, mas não tem data, não tem o quando. O que é que precisa ser feito?
conexão. Faça também com ele ou com ela aquilo que a psicologia chama de acordo terapêutico. É muito comum quando o indivíduo vai para um processo psicoterapêutico, ele faça o acordo terapêutico, isto é, ele não vai tomar nenhuma decisão sem antes passar pelo processo. Depois, foque as razões que a pessoa tem para continuar vivendo e observe a pessoa em todo momento até a consulta. Então deixa muito claro as razões, faça o acordo terapêutico, aumente a conexão e fique observando essa pessoa até o momento da consulta. Agora tem o último caso. Imagine que a pessoa tenha pensamento suicida e o plano dela é imediato. O que você faz? 192 SAMU. É imediato, é pronto atendimento. Se você tem condições, você mais uma ou duas pessoas, se tem condições de levar ela até o pronto atendimento, isso é muito melhor. Sozinho não vá, só vocês dois não. Ou acompanhado com mais 2 ou 3 pessoas, ou SAMU. E isso precisa ser feito rapidamente. Ah, mas tem que avisar a família. Quando você chegar lá no pronto atendimento, você entra em contato com a família. Depois disso, obviamente vai ter intervenção médica. Depois da intervenção médica, psicoterapia é fundamental. O indivíduo que tem ideação suicida, o indivíduo que tentou o suicídio, ele precisa de acompanhamento médico e acompanhamento psicoterapêutico e não existe outra forma de superar isto. O indivíduo precisa de uma equipe multiprofissional. Atendimento psicoterápico, com psicólogo, com a psicóloga, nutricionista, educador físico, endocrinologista, neurologista, para ver outras questões. Enfim, isso é a posteriori. Imediatamente é pronto atendimento. E não tem jeito. Se o indivíduo, por exemplo, ele cai, quebra a bacia, quebra o fêmur, não vai mandar para o fisioterapeuta. Fisioterapeuta é importantíssimo, mas não neste momento. Neste momento tem que levar lá para o cirurgião para dar um jeito. Depois sim, vai para fazer fisioterapia, obviamente, e é fantástico e deve ser feito. Então, equipe multiprofissional é muito importante, mas tem casos que a intervenção médica com medicação na veia, e esta é a forma que existe para frear, para baixar a impulsividade, que você já viu que é extremamente importante. Espero que você aproveite todas essas dicas, utilize, compartilhe esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Se você está passando por algo assim, procure apoio. Ligue 188 CVV, procure apoio psicoterapêutico, procure alguém na sua família que você possa compartilhar isso com ele ou com ela. Procure médico para intervenção medicamentosa, para baixar a impulsividade, para que a psicoterapia possa agir e funcionar muito melhor. Espero que você aproveite esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Pode ser que muitas pessoas precisam entrar em contato com esse conteúdo para ajudar a si mesmas ou ajudar outras pessoas. Utilize então esse conteúdo para salvar vidas. Que este Setembro Amarelo possa servir de sinal para melhorarmos a nossa saúde mental. Até uma próxima oportunidade.